Olá, bom dia! Tendência em todo o mundo, o pagamento pelo smartphone e pelo cartão de débito ou crédito ainda é uma realidade distante para a maior parte da população. Uma pesquisa revela que 7 em cada 10 brasileiros ainda preferem pagar as contas do dia a dia em dinheiro vivo. No Empório do Romualdo, que fica em uma região de comércio popular em São Paulo, o cliente é quem decide como vai pagar a conta. Débito, crédito, cartão, o que vier. A dona Lúcia prefere o dinheiro vivo do que ficar passando o cartão na maquininha. Eu não confio muito em estar toda hora passando cartão, entendeu? Mas a praticidade em não ter que ficar levando dinheiro na carteira também conta. Perigoso andar com dinheiro. Não tem mais sentido andar com dinheiro em espécie, assim, só para compras muito pequenas. Eu prefiro outros meios, inclusive os aplicativos do banco. Apesar da tecnologia para realizar pagamentos com cartão de débito, crédito e smartphone, o uso do dinheiro espécie ainda é preferência dos brasileiros. Isso vai na contramão da tendência mundial, que é o aumento do uso de cartões. É o que aponta a pesquisa do Instituto Locomotiva sobre a preferência de pagamento dos consumidores. 7 em cada 10 pessoas usam dinheiro em papel para as despesas cotidianas. A maioria acredita que é mais fácil controlar os gastos e mais chances de conseguir descontos. O dinheiro, no caso, a gente tenta sempre dar um descontinho para ter uma negociação, Boa parte dos brasileiros ainda recebe o seu salário em dinheiro. E ele não vai no banco com esse dinheiro para pagar, para fazer o depósito. Ele vai na lotérica para pagar os seus boletos, para pagar as suas contas. O dinheiro em circulação, sem passar pelos bancos, move cerca de 817 milhões de reais por ano. Pessoas negras, a maioria mulheres, das classes C, D e E que moram no Nordeste, dominam o uso do dinheiro em papel. Muitos desconfiam das atitudes dos bancos, e isso explica porque ainda existem cerca de 45 milhões de brasileiros acima dos 16 anos de idade que não possuem conta corrente em bancos. Não tenho cartão de crédito e nem de débito, costumo à vista e procuro juntar o dinheiro para poder comprar, porque as coisas estão muito caras, é juro por cima de juro. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, anunciou a nomeação de 1.000 novos professores para a rede estadual de ensino do estado. O comunicado foi feito nas redes sociais. O governador divulgou um vídeo parabenizando os docentes e anunciando os nomeados. Segundo ele, foram nomeados os professores classificados nos concursos realizados em 2014 e 2017. Estamos nomeando mais 1.000 professores. Com isso, nós completamos 2.000 vagas preenchidas no ensino em Minas Gerais. Educação, eu sei, dá resultado. Não é isso, Júlia? É isso. Nós temos trabalhado muito, governador, para melhorar as condições de infraestrutura, as condições de funcionamento de cada uma das escolas em Minas Gerais. Vocês são exemplo para esses alunos e a gente agradece muito o esforço de cada um de vocês para a mudança da educação pública mineira. Um grande abraço, parabéns a vocês, professores e professoras. Domingo, Paracatu, no noroeste de Minas, completa 221 anos, uma rica história a ser celebrada. Pesquisadores paracatuenses se dedicam a estudar a história das famílias de Paracatu, através do blog A Raposa do Cerrado, que tem como objetivo principal simplificar e promover a pesquisa genealógica das famílias paracatuenses desde os descobertos do ouro em 1744 e valorizar e salvaguardar o patrimônio documental da região, com a citação de fontes primárias, tais como livros paroquiais, testamentos, inventários, sob a guarda da Matriz de Santo Antônio e do Arquivo Público Municipal de Paracatu, e lutar pela sua preservação. Estamos aqui com Eduardo Rocha, que é um escritor paracatuense. Ele escreve para o blog A Raposa da Chapada. E ele é um historiador também, autodidata aqui em Paracatu. Eduardo, seja bem-vindo. Thalita, muito obrigado. Primeiro, eu não sou historiador, Eu sou um curioso da história de Paracatu. Um pesquisador. Um pesquisador da história de Paracatu, história antiga de Paracatu. Quando você me pergunta sobre o blog A Raposa de Chapada, esse blog é de propriedade de um paracatuense ilustre, chama-se Dr. José Luiz Botelho, e com fortes raízes aqui dentro de Paracatu, é um médico, E então ele já tinha esse blog. Eu simplesmente ajudei ele a complementar o blog.
eu precisava de colaborar com alguma coisa da minha terra, porque eu amo isso aqui como ninguém, né? Nasci e me criei aqui. Então, e eu observei também que a grande maioria das pessoas tinha um pouco conhecimento a respeito de suas famílias. Quando muito, chegavam aos bisavós, e olhe lá, viu? E eu falei, olha, gente, mas por que nós temos que melhorar esse conhecimento, essa forma das pessoas entenderem a família? É importante conhecer a nossa origem, né? Exatamente. E não só por isso também, porque a genealogia ela não é muito aceita, principalmente ainda no cenário brasileiro. A genealogia nos países mais avançados da Europa, e até mesmo na Ásia e no Oriente, ela tem uma importância fundamental no sentido do conhecimento das famílias, porque aí facilita uma série de coisas, dentre elas a questão de doença, por exemplo, procurar um parente que tem uma medula óssea para poder fazer um transplante. Então, através da genealogia é mais fácil, não é? E por aí afim. Pois bem, então eu resolvi colaborar com o Dr. José Luiz, que eu disse a princípio, um erudito, uma pessoa fantástica, e partimos para isso. E fomos procurar os grandes troncos familiares de Paracatu do século XVIII para cá. Não é? Porque nós temos até uma coisa interessante, sabe, Thalita? Consideram Paracatu a partir de 1798, né, que é quando inicia-se a primeira Câmara de Paracatu, com o doutor José Gregório Navarro, né? E quando, na verdade, esqueceram 56 anos da nossa história para trás, que advém do descoberto, presumido de 1744. Então eu fico aquela pergunta, e sempre ficou no meu consciente, mas e essas pessoas não existiram? Quando no início de tudo, nós tínhamos aqui perto de 10 mil almas, aqui dentro de Paracatu, e o que foi feito dessas pessoas? Jogaram elas para as pedras de fogo, como diz o povo? Não, essas pessoas existiram realmente. Está aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma família, de um grande tronco familiar de Paracatu, que são os Gonçalves Torres. Os Gonçalves Torres são originários do Patriarcado de Lisboa. O primeiro deles se chamava José Gonçalves Torres. Veio para Paracatu, aqui constituiu família, e desse tronco nasce 11 grandes troncos familiares de Paracatu, que advém do século XVIII, não é do início do século, praticamente do início do século XVIII. Então, essas histórias que nunca foram contadas, esqueceram esses 56 anos, mas que é verdade, tem que se pensar também no Arraial de Paracatu, porque ele tinha vida própria, não é? Ele vivia, com suas satélites florescentes na época, São Domingos, São Sebastião, Lagoa de Santo Antônio, Morro do Cruz das Almas, esse pessoal existiu, não é? Existiu pagando impostos, né? Criando suas famílias. Então foi por isso que nós entendemos que eu particularmente, que poderia dar uma contribuição ao município, aos meus conterrâneos, nesse sentido dessas famílias. Hoje nota-se que Paracatu tem uma população extremamente miscigenada, né? A miscigenação de Paracatu, ela vem da origem, né, Thalita? Eu costumo dizer que Paracatu semelha-se a Salvador, na Bahia, né? Sim. Não é verdade? Me faz lembrar Jorge Amado, né? Uma grande parte da população é negra, né? Negra. Por quê? Porque nós somos uma área de mineração, né, Thalita? Nós vivemos de mineração e, consequentemente, o negro vinha para as minas como escravos, né? Infelizmente, né? Vinha como escravos. Então, a miscigenação em Paracatu foi muito rápida. Ela começou no século XVIII. Está aí nos livros da matriz de Santo Antônio, da Cúria, Cúria Católica. Está lá os casamentos, estão lá as alforrias, estão lá os batizados, na igreja matriz, na igreja do Amparo, a antiga igreja do Amparo, na igreja de Santa Ana, e por aí afora. Eduardo, dizem que no Brasil todas as pessoas praticamente, né, uma grande parte, a grande maioria, vem de uma miscigenação. E aqui em Paracatu, acho que isso fica bem mais forte. Acho que aqui é difícil você encontrar uma pessoa que seja de um país específico, que tenha
a sua descendência ali só daquele país? É uma coisa interessante Paracatu, sabe? Porque aqui era mina de ouro, né? E, consequentemente, era isso aqui dizia, vamos dizer assim, era uma reserva de domínio dos portugueses, né? Os não portugueses chegam em Paracatu da metade do 19 para frente, que são os primeiros ciganos, um italiano, um norte-americano de Nova Orleans, né? Um alemão. Eles começam a chegar a partir da metade do século XIX. Antes era uma reserva portuguesa. Exclusivamente portuguesa. E o português era muito sábio também na sua colonização. Não estou fazendo a defesa dos portugueses, não. Mas eles eram muito sábios na questão da colonização. E onde tinha ouro, tinha pedra preciosa e tudo mais, que aqui também tinha pedra preciosa no Julgado, né? Aqui próximo, João Pinheiro, existia garimpos de diamante e tudo. Então isso aqui era muito controlado. Por isso é que é predominantemente português e predominante negros escravos, africanos. Eu estudo há muitos anos a história de Paracatu, desde o século XVIII, desde os primeiros dias, né, de 1744, e eu somente achei até hoje o registro de um nascimento de um índio. Nossa, não é? Ele nasce na ribeira de São Marcos, provavelmente um caiapó. Viu? Eu tenho o registro do nascimento dele. Então são curiosidades interessantes, né? E tem um outro índio, outro caso de um outro índio, que casa na Santa Rita, na Lagoa, próxima à Lagoa. Ele era índio, mas de Barueri, da escadaria de Nossa Senhora de Barueri. E tem o documento dele, está aqui no arquivo, não é? Chamava Domingos Pimenta. Ele casa aqui em Paracatu. Então são os últimos, até agora, os únicos casos que eu conheci. Fora isso, nos anais da Câmara, você vai ver que estão também aqui a questão dos caiapós no Triângulo Mineiro, os camberus lá na Serra das Araras, mas aqui não se acha